Cruzeiro 2, Bragantino 1. O Cruzeiro está muito vivo na briga pelo título brasileiro e aqui a gente explica como que ele venceu nessa última rodada. Visão para Jogo está de volta mais uma vez para falar da Raposa e não como o nosso produtor, William Borges, está ligadaço para falar tudo sobre essa partida de Cruzeiro e Bragantino. Jogaço do Cruzeiro mais um com o Léo Jardim. Cruzeiro vivíssimo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Teve até uma cornetada no nosso produtor, tá tudo bem. Mas o Cruzeiro sempre é assunto aqui, né, 20 anos da Aricane. O Cruzeiro muito regular no campeonato, mesmo quando não joga tão bem, o Cruzeiro consegue vencer e ontem foi mais ou menos... na partida contra o Bragantino foi mais ou menos assim. Sim. Detalhe para as duas últimas partidas, né? Duas partidas que sai perdendo e tem o poder de recuperação. Isso é muito difícil. E durante a partida eu mesmo ficava pensando, putz, se o Cruzeiro dessa vez não conseguir recuperar, talvez vai se distanciar. Tudo bem que o Flamengo também não conseguiu vencer na rodada, mas essa disputa é tão acirrada que se você perde pontos, principalmente dentro de casa, fica difícil você correr atrás depois. O Cruzeiro foi muito bem, mais uma vez, Léo Jardim, extremamente importante. Destaques individuais, golaço do Lucas Silva, muita qualidade. Matheus Pereira fez um bom jogo, tá? Muita movimentação, um jogador muito inquieto e fez diferença para o Cruzeiro conseguir essa virada contra o bom time do Bragantino. Tá interessante, tá legal demais essa briga pela liderança no Brasileirão. Legal demais também o like da galera. Ó, deixa o like aí, pô. Quanto mais like tem, mais o YouTube recomenda o nosso vídeo, mais a gente cresce fazendo conteúdo sobre o futebol brasileiro no geral. E assim, o Cruzeiro é um dos times que a gente mais fala aqui no canal, tá? E assim, se for ver, deve ser o time que mais tem vídeo aqui. Esse ano é o que mais tem, eu acho. Provavelmente, tá? Provavelmente. Vou fazer essa conta. Mas ainda assim, ó, tem uma playlist do Cruzeiro, VPJ-Cruzeiro, pra você ficar com todos os detalhes, ver todos os vídeos, todas as análises da Raposa aqui na WTV, beleza? Vamos começar a entender então como é que o Cruzeiro venceu o Bragantino no jogo de suma importância nessa briga por liderança. Vamos lá, no primeiro tempo, principalmente o Cruzeiro tinha muita dificuldade, o Bragantino muito fechado, explorando muito a transição, e nesse primeiro lance a gente já consegue observar o que eu quero marcar aqui, até eu fazer uma volta, perdão. Olha como o Bragantino estava fechado. 3, 6, 9, 10 jogadores do Bragantino. Só o Eduardo Sacha não está aparecendo na imagem e vai aparecer. Muito difícil de você infiltrar e é uma forma que o Cruzeiro tem um pouco mais de dificuldade. De entrar em defesas fechadas e entrar em linhas baixas. E é o que acontece principalmente no primeiro tempo. Até agora o Eduardo Sacha apareceu. Olha como o portador da bola, o Matheus Pereira, tem 4 jogadores cercando ele, constrangendo ele. Fica muito difícil. Tá muito difícil para o Cruzeiro entrar e foi assim que o Bragantino conseguiu se defender no primeiro tempo e saía muito rápido na transição. E um detalhe importante que o Bragantino conseguiu ter vantagem, principalmente pelo lado direito. Natan Mendes e Lá Quintana faziam uma dobradinha bem interessante, foram onde conseguiram criar as chances mais perigosas, os lances que o Bragantino conseguiu ter mais perigo. Olha o vazio que fica aqui com a marcação alta do Cruzeiro e o Natan Mendes consegue aproveitar esse espaço aqui, ó. Coloca 4 jogadores contra 2. Tudo bem, não é na última linha porque tá no meio de campo ainda, mas 4 jogadores contra 2 e, enfim, gera uma situação, né? E o Kaique bem, hein? Kaique muito bem para salvar esse lance. Recupera bem. Vamos até voltar aqui. Vamos mostrar de novo pra galera, porque, ó, impressionante, Ele tá saltando lá, ele tá aqui, né? Exatamente, ó, onde ele tá posicionado. Tá atrás do marcador nesse momento. Até o Lucas Barbosa, que parte por aqui, né? Ele vai dar esse passe, vai dominar essa bola e olha o poder de recuperação. É o Natan, tá certo? Certo, Natan, isso aí. Mas assim, é impressionante como ele conseguiu recuperar. E aquela coisa, né? Quando você joga com uma linha muito baixa, você, primeiro, obriga o adversário a ser muito criativo, fazer muito movimento de ruptura para quebrar esse bloco baixo. E segundo, você tenta transicionar. Uma porque o adversário vai estar todo em cima, né? Você atrai o adversário. E outra porque é um time que tem essa questão da velocidade, que é o Bragantino. E é muito interessante ver os jogos do Bragantino. Não passou por uma fase boa recentemente, mas tem um trabalho muito bom que a galera do Cruzeiro conhece, que é o Fernando Seabra, né? Um treinador muito interessante. E dá pra ver que se preparou para encarar o Cruzeiro de uma maneira interessante. E abusava desses jogadas pelo lado direito, principalmente nessa dobradinha, como eu cito. Ó, o Lá Quintana domina a bola e o Natan Mendes vai sair em disparada. Foi uma opção muito interessante no jogo. Aqui eu até destaco que o Cruzeiro estava com uma linha de 4, com superioridade, mas, por exemplo, se o Natan fez a ultrapassagem, poderia ser um bom passe. Sim. Acho que o Lá Quintana até teve a decisão errada ali, não conseguiu, enfim, não deu certo a jogada, mas mais uma vez mostrando que o lado direito do ataque do Bragantino era o que mais dava trabalho e como tinha espaço com o Natan, principalmente, acho que o Natan foi um personagem bem importante, principalmente no primeiro tempo. Esse é o gol do Bragantino. Eu quero destacar que é uma cobrança de lateral do Natan, Lá Quintana com muito espaço. Tanto o Lucas Silva, quanto acho que é o Kaique aqui e o Wanderson, olha o espaço que ele tem para jogar, olha o espaço que ele tem para conduzir essa bola e é o que desencadeia no gol. Muito espaço, até tenta fechar a porta e mais uma vez o William. O William eu cito muitas vezes aqui que o William tem um pouco de dificuldade na marcação, às vezes dá muito espaço e é o que acontece. Olha a distância dele para o John na segunda trave ali, o John tem muito espaço para finalizar e o detalhe do William que eu quero chamar a atenção é
até deixar rolar ali, o Willian não encostou no John, não encostou, deixou espaço para o John finalizar, e tinha um outro jogador do outro lado que ele também não marcou, que era o Lucas Barbosa. Então, pra você ver como o Willian falhou, principalmente nesse gol. E o Romero também meio perdido na jogada ali, né? A gente vê o Romero meio que marcando ninguém. Ele até tenta se recuperar no carrinho para tirar o baixo do jogo. Mas assim, é aquela coisa, né? Olha o gol que fez o João. Não, também, não dá pra... Olha o tamanho do mérito que fez o jogador do Bragantino, né? Então, a gente tenta mostrar pontos, exato, existiram desencaixes. E desencaixes que realmente cedem chances perigosas a adversários qualificados. Mas o John, acho que o mérito do John é muito maior do que qualquer desencaixe, qualquer falha defensiva do Cruzeiro. Inclusive, o Cruzeiro tomou um gol parecido nesse ano com o Pedro, se eu não me engano. Arrascaeta. Cruzeiro e Flamengo foi um gol parecido, inclusive uma chapada da entrada da área no ângulo. Sim. A gente percebe o Cruzeiro adiantando marcação, ficando 3-3 nessa construção do Bragantino, e o Bragantino tentando utilizar esse lado direito do campo, principalmente com o Natan e o La Quintana, e a jogada sai. E o que eu quero destacar também, o Bragantino estava defensivo, mas olha, 6 jogadores contra 4 até 5 aqui do Cruzeiro nessa última linha. Então, quando tinha espaço, conseguia explorar esse lado direito e ocupar o campo do Cruzeiro também, principalmente pelo lado direito. Toda a movimentação acontece pelo lado direito. O Sacha ataca o espaço aqui com o Natan junto, né? O Sacha ataca o espaço, gera uma chance, e o Cássio vai bem. O Cássio fez outras boas defesas no primeiro tempo, tá? O Cássio foi um personagem importante. O que seu Léo Jardim faz já no final do primeiro tempo e volta assim para o segundo tempo? Ele inverte de lado Christian e Wanderson. O Christian vem atuar no lado esquerdo e o Wanderson no lado direito. Talvez por esse poder de marcação do Christian. O Christian, por já ser um volante, ter essa... Não que o Wanderson não ajude, não faça uma recomposição, mas o Christian tem mais poder de marcação. O Léo Jardim inverte esse lado e dá muito certo. O Bragantino para de conseguir atacar pela direita. E é um lance que eu quero destacar o porquê dele ter feito isso com o Christian. O Matheus Pereira tenta virar uma bola, o La Quintana rouba ela. Olha como o Bragantino tem um contra-ataque, né, com espaço, até o do Sacha cai. E olha a recuperação do Christian. O Christian é um jogador que eu destaco ali. La Quintana com espaço, o Christian muito louco, com muita vontade. Outros jogadores ajudam também no lance, mas essa recomposição do Christian, aí o Kaique consegue recuperar. Essa recomposição do Christian que eu quero destacar, e talvez por isso a escolha do Léo Jardim para ele jogar mais pelo lado esquerdo. E a gente trouxe em outros vídeos, né? O Cruzeiro normalmente marca num 4-4-2. Uma linha com 4 jogadores na defesa. Os times no futebol brasileiro hoje em dia, e no mundo todo, né? Têm utilizado uma linha com pelo menos 5 caras. Então, você tem que compensar de alguma maneira. Normalmente, você desce o Christian para o Willian vir para dentro, você ter 3 zagueiros com o Fabrício Bruno e o Vigialba e o Kaique como lateral esquerdo, como ala esquerda desse time, numa formação com 5. Né? Para aí sim igualar defensivamente e não ter uma desvantagem. O Christian está mais acostumado que o Wanderson. E o Christian é volante de origem, claro, tudo isso entra. Mas acho que por estar mais acostumado e por ser o lado fraco da defesa do Cruzeiro nessa partida, o lado que o Bragantino estava mais aproveitando, o Christian foi invertido de lado com o Wanderson. Não que o Kaique é o lado fraco da defesa. Não exatamente isso. Tá? Até porque, por característica, o Kaique é um jogador mais qualificado para defender do que o Willian. Mas ainda assim, no jogo contra o Bragantino, o lado esquerdo da zaga do Cruzeiro vinha sendo mais exigido, né? Até porque o lado direito do Bragantino talvez seja mais ofensivo, principalmente o lateral apoiava mais, que era o caso do Natan Mendes. E aqui uma situação em que o Bragantino está atacando. Agora eu já vou entrar no mérito do ataque do Cruzeiro. Porque assim, o Cruzeiro ganhou o jogo aí, a gente viu muito do Bragantino, eu quero saber do Cruzeiro também. Mas eu queria mostrar o comportamento defensivo do Cruzeiro. O que acontece? O Cruzeiro funciona muito bem em transição, a gente sabe disso, e o Bragantino não deixou o Cruzeiro transicionar. Tanto é que a única chance de transição da partida foi no primeiro tempo, onde o Cruzeiro dá aula de transição. É muito bonito. 5 jogadores do Bragantino no ataque. Olha como o Cruzeiro sai rápido dessa pressão. O Bragantino que tem um pé de pressiona bom. Matheus Pereira também tem certo espaço para fazer essa jogada. E olha o espaço que tem, o Caio Jorge consegue aproveitar. Mas o que eu quero destacar é que o Cruzeiro sai com poucos toques da sua defesa, da sua grande área defensiva, para parar num 3 contra 3 no ataque, o Caio Jorge finaliza e o Cleiton faz uma boa defesa. E se ele vira o pé aqui, era liberdade também, tinha opção. Né? Mas destacar como essa transição do Cruzeiro, quando é permitida, o Bragantino conseguiu neutralizar de certa forma. Quando é permitida, é muito boa. Onde é que tá a novidade, né? Não é novidade, até porque só tem um lance também. O Cruzeiro que construía com 3. Normalmente o Lucas Romero desce para essa construção, seja entre os zagueiros, seja pela direita, seja pela zagueira. Ele desce para fazer essa construção de 3, independente do lado. E nesse lance a gente pode observar os 3 zagueiros aqui. E aqui até tá meio bagunçado, tem 2 jogadores. Consegue encontrar o passe com o Wanderson, mas olha como o Bragantino tá cheio de jogadores, consegue fechar essa porta. E o Cruzeiro, no brilhantismo individual, tentava fazer jogadas, por mais que estivesse difícil. E é o que acontece, muito jogador do Bragantino cercando a área, tá muito difícil de entrar, o Wanderson tenta uma boa jogada. Olha, aqui eu destaco também, todos os jogadores do Bragantino, todos os jogadores do Bragantino estão... O cara mais avançado é o Lucas Barbosa na ponta da área.
Então, seria difícil. Seria difícil. Muito difícil. Até por conta também do Bragantino ter aberto o placar. O Wanderson tenta finalizar, chuta para fora. Mas nessa questão individual, poderia ser que o Cruzeiro achasse o seu gol. E aqui eu destaco também o Matheus Pereira muito inquieto. Aqui você gosta desse tipo de cena. Esse é bonito de ver. O 3 com o Lucas Romero entrando entre os zagueiros. O Matheus Pereira, que geralmente está lá, vindo fazer esse 2 com o Lucas Silva. E 5 jogadores na última linha do Bragantino. Por quê? Para sobrecarregar essa última linha do Bragantino, que já era extremamente fechada. E o Matheus Pereira circulando, muito inquieto. Estava inquieto nesse dado momento. E é assim que vai sair o gol do Cruzeiro, que daí também tira um pouco da pressão. Olha quantos jogadores do Bragantino cercando a área. Tá muito difícil de entrar. E daí tem o passe que o Matheus Pereira consegue encontrar. O Caio Jorge vai muito bem de tirar esse chutão do jogador adversário. E aí eu destaco a qualidade individual, né? 3 jogadores fechando a batida do Lucas Silva. Ele até tinha uma opção na direita que era o William, mas ele dá um come muito bonito. E mais uma vez o William tá lá, mas a finalização é uma sacanagem, né? Que golaço, é louco. É um golaço que tira essa pressão do Cruzeiro, que voltaria pro intervalo com 1-0 contrário, toda a história, que seria muito prejudicial. E a gente trouxe em muitos momentos, né? E exemplos existem. O jogo contra o CRB na Copa do Brasil no Mineirão, o jogo contra o Ceará, inclusive os 2 jogos contra o CRB, também no Rei Pelé. O jogo contra o Ceará, que o Cruzeiro perde também no Mineirão. Jogos em que o adversário... E o Ceará é o time que mais joga em bloco baixo na competição, no Campeonato Brasileiro, né? Jogos em que o adversário se posta defensivamente, tenta atrair o Cruzeiro e contra-atacar nas costas da zaga, e assim ele obriga o Cruzeiro a ter mais posse de bola, a encarar o adversário mais de frente, né? Porque o Cruzeiro é um time que vai muito bem quando consegue se fechar, pressionar muito e, transição, contra-ataque. E acho que uma das boas novidades do Cruzeiro pós-data FIFA com o Jardim é essa capacidade de conseguir, com bola, gerar boas finalizações. Melhorou muito. Melhorou muito. E tem mais alternativas. Essa construção do 3-2-5 com o Matheus Pereira como volante já é um avanço interessante que apareceu lá contra o Grêmio, lá atrás no 3-0, 4-1 na verdade, 4-1, né? 4-1. O 4-1 contra o Grêmio, 3 gols do Caio Jorge naquela partida, e que demorou a voltar a aparecer. Então é muito interessante como o Cruzeiro tem mais noção do que fazer quando atacam um time em bloco baixo. E é um passo muito interessante que consegue, um degrau muito interessante que consegue subir esse trabalho do Léo Jardim nesse momento. Só para também citar, jogada de terceiro homem, né? O Matheus Pereira encontra o passe, o Caio Jorge pisa, o Lucas Silva tá de frente. Sim. Espetacular a dinâmica, é muito legal e assim, de novo, né? Numa defesa muito fechada. Muito fechada. Falamos do mérito do John. Que beleza, existem compensações mal feitas na defesa do Cruzeiro, mas o John coloca uma bola na gaveta, né? O Bragantino também, postado defensivamente no bloco baixo, bonitinho. Aí você tem a genialidade do Matheus Pereira, você tem a qualidade do Caio Jorge, e aí o lance do Lucas Silva é uma piada, é um negócio inacreditável, né? Então o individual também ajuda demais a ganhar, ou pelo menos a voltar para jogo, como foi nesse caso, em jogo tão difícil dessa maneira, né? Trazendo para o contexto do segundo tempo, vamos ver se você fez o dever de casa, você está em dia com o dever de casa. O Cruzeiro funciona muito bem na transição e qual outra forma o Cruzeiro funciona muito bem? Muito na pressão, né? Nessa pressão pós-perda de bola. Pressão pós-perda. E foi o que o Cruzeiro conseguiu. Se estava com dificuldade de construir, no perde pressiona, fica mais fácil que você já rouba essa bola lá em cima. Chutão da defesa do Bragantino, o Lucas Romero posicionado aqui, ganha essa bola e você já está inteiro, né? Você já está com o campo, você já está com jogadores postados, uma defesa em teoria mais desarrumada, tem a genialidade do Matheus Pereira, também consegue encontrar o passe. A jogada vai percorrer ali, até bem postada a defesa do Bragantino, consegue fechar essa porta rápido. Christian finaliza e quase sai o gol, Christian pela esquerda, né? Então, o pressão pós-perda, até vou voltar esse lance aqui. Pressão pós-perda é uma tônica muito forte do Cruzeiro. E se tá difícil de construir, você roubando essa bola lá em cima, você obrigando seu adversário a ficar pouco com ela. Mais uma vez, cruzamento cortado, Matheus Pereira já ganha essa bola na sequência e o Cruzeiro continua em cima, continua com essa bola lá em cima, então fica mais fácil de você construir. Aí também outra genialidade do Matheus Pereira, tá merecendo visão para jogo. Olha o passe que ele dá pro Christian. Excelente ideia. Olha como ele quebra esse... Eu vou até deixar... Porra, aí eu roubei demais. Voltou demais a jogada. Mas cara, o passe que ele encontra no primeiro gol e esse passe nessa jogada agora é também espetacular. E assim, na jogada... Assim, pode listar um monte de passes. Agora, só pro senhor. Olha como ele quebra... Ele quebra o pé para trocar pro Christian livre dentro da área. Espetacular. Aí o Christian vai bem também, mas enfim, não consegue fazer o gol. Porque assim, ele tá com o corpo posicionado, perfilado, para jogar pro lado a bola, né? Por exemplo, eu tô aqui na posição dele, tô com o corpo virado para cá. O Kaique tá passando aqui, o Christian tá posicionado por aqui. Ele vai dar o passe de esquerda e ele vira o pé na última hora. Ele quebra o pé. Exatamente, e ele coloca o Christian em excelentes Legal condições. Que o pessoal conseguiu ver o teu movimento. Não faz tão bem, logicamente. Ainda mais com a perna esquerda aqui, não tem condição. Mas o Matheus Pereira faz muito melhor, todo mundo viu ele fazendo ali.
Por fim, o gol do Cruzeiro, o gol que deu a vitória ao Cruzeiro, um escanteio a favor. É de escanteio, bola para... tá, que não é muito a característica do Jardim e tal. Mais ou menos. Você vai ver que não foi de escanteio esse claro, gol, sim. mas foi de uma situação em que não deixou o Bragantino sair. Sim. Cruzamento ao Gabigol nessa última trave, a bola vai passar para cá, e o Cruzeiro não deixa o Bragantino sair. Não deixa. E continua com os jogadores lá na última linha. O Gabigol até faz sinal para tentarem movimentar. E olha o Matheus Pereira que cobrou o escanteio. Tá lá na segunda trave, lá, mãozinha erguida pedindo a bola, e ela vai chegar para ele. Kaique tá dentro da área. O Kaique é um jogador que nem tem uma estatura tão alta, faz o gol e o Cruzeiro sai vencedor. Então esse pede pressiona foi o que funcionou nessa segunda etapa para não deixar o Bragantino sair, para você conseguir construir de outra forma. Estava difícil entrar na defesa? Vamos abafar, sim. Vamos tentar encurralar o adversário que pode ser alguma coisa. Exatamente, é aquela coisa, né? Quando o adversário está muito organizado, qual é a maneira em que ele está menos organizado? Quando ele está com a bola, quando ele está tentando atacar, quando ele está tentando te pressionar, e aí, exatamente, quando o Cruzeiro consegue crescer na partida. A gente fala de um Cruzeiro que pressiona muito bem, que transiciona muito bem, que está crescendo muito para atacar times em um bloco um pouco mais baixo e que tem uma bola parada das melhores do futebol brasileiro, coloco junto com a do Flamengo como a melhor do futebol brasileiro nesse momento. O Cruzeiro briga seriamente pelo título, isso todo mundo já sabe. Agora, para encarar Palmeiras e encarar Flamengo de olho no olho, é complicado. Você acha que o Cruzeiro está nesse nível? Eu acho que no Brasileirão em si ele tá nesse nível ali. Tudo bem, entendo que são elencos mais caros, que têm investimentos maiores e até daí os objetivos, em teoria, são maiores. Mas eu acho que o Cruzeiro conseguiu, a partir do momento principalmente da chegada do Léo Jardim. Tá? O Cruzeiro do primeiro momento do ano não era esse Cruzeiro de agora, com o Fernando Diniz não tinha um trabalho tão bem feito assim, tinha a questão do Dudu, o próprio Caio Jorge sem tanto espaço, tudo bem que ele se machucou também, mas acho que o Cruzeiro incorporou e encaixou de uma forma, e também tem peças de reposição. Não tem um elenco tão badalado e tão caro quanto essas duas outras equipes, mas tem peças de reposição. Eu acho que o Cruzeiro vai brigar até o final. Se vai conseguir o título é outra história. E também tem a Copa do Brasil, né? Claro. O Cruzeiro briga nessas duas frentes. Também, a Copa do Brasil também tira um pouco do foco, né? Então, mais ou menos porque vai ser depois do Brasileirão agora. Afinal, vai ser depois. Então, acho que ficou bom pro Cruzeiro nessa história aí. Isso sim, por conta da eliminação dos outros, inclusive. Mas acho que o Cruzeiro vai brigar até o final. Até a distância dos três da frente pro quarto colocado é gigantesca, né? Exato. A questão é que também fica difícil da gente fazer essa movimentação do campeonato, porque jogos a menos, fica uma bagunça. Mas acho que o Cruzeiro briga até o final. Acho que brigar com certeza. E assim, bola por bola, claro que o Flamengo tem um plantel estrelado, claro que o Palmeiras gastou muitos milhões de euros nessa temporada. O Cruzeiro também tem um elenco muito forte, tem um investimento muito forte. Não sei se é o nível dos outros dois, mas bola por bola, profundidade tática por profundidade tática, acho que o nível é muito parecido. O que você acha, torcedor do Cruzeiro? Eu tô ligado que agora é um time que briga e briga olho no olho com todo mundo para vencer o Campeonato Brasileiro. Mas o que você acha das atuações recentes do Cruzeiro? O que você achou da análise? Comenta aí. E sugere. O William sugeriu, vamos fazer no Matheus Pereira essa semana, tá? Acho que é uma pauta muito interessante também. Tá jogando muita bola. Mas tem outra sugestão? Comenta aqui embaixo que a gente faz. É só comentar que a gente faz a análise para trazer para vocês, beleza? Teve do Matheus Henrique, teve do jogo contra o Bahia, tem mais uma. Cara, Cruzeiro não falta aqui no WTV, ok? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Aquele abraço e valeu.